O envio do Filho pelo Pai marca o ponto culminante do plano eterno da redenção. Esse plano foi elaborado antes da fundação do mundo e revelado nas Escrituras como a mais alta expressão do amor de Deus e da perfeita unidade da Trindade. A salvação, portanto, não é um fruto de um acontecimento casual, nem de uma resposta improvisada ao pecado cometido pelos nossos pais. Ela é o resultado do desígnio soberano do Pai, da obediência voluntária e sacrificial do Filho unigênito e da aplicação eficaz do Espírito Santo. Ao contemplarmos essa verdade, três realidades nos tornam claras e evidentes. Primeiro, o envio do Filho revela a suprema expressão do amor divino para com os pecadores mortos em delitos e seus pecados. Segundo, a encarnação do Filho ocorreu exatamente na plenitude dos tempos, conforme o propósito eterno de Deus. E terceiro, a história da salvação manifesta a perfeita cooperação da Santíssima Trindade em plena harmonia, desde antes da criação de tudo o que existe. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se neste canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário, ative também o sininho de notificações e, se desejar ainda, você pode nos abençoar se tornando um membro apoiador deste canal e, com isso, você terá acesso exclusivo aos materiais que nós produzimos aqui no canal para os membros apoiadores, os irmãos que nos abençoam todos os meses. Hoje vamos estudar a lição de número 3 deste primeiro trimestre do ano de 2026 e o tema maravilhoso, já estou com a minha revista aqui em mão, se você tiver oportunidade, tome a sua para iniciarmos os nossos estudos. O Pai enviou o Filho, o Pai enviou o Filho. Vamos então para a leitura do texto áureo, da verdade prática e também a apresentação dos tópicos e subtópicos da lição de hoje. Acompanhe na sua tela a leitura do texto áureo e da verdade prática. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que, por ele, vivamos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9. A verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Vamos para o primeiro ponto da lição de hoje. Iremos estudar agora o primeiro tópico, o envio do Filho do Homem e o amor do Pai. O envio do Filho e o amor do Pai. É o primeiro tópico da lição de hoje e aqui nós vamos estudar três assuntos. O primeiro, o amor incondicional do Pai. O segundo, a iniciativa soberana de Deus. E o terceiro subtópico, o envio do Filho e a Trindade. Vamos analisar a relação do envio do Filho com a Santíssima Trindade. Vamos iniciar então os comentários dos tópicos e subtópicos da lição de hoje, onde vamos iniciar comentando sobre o envio do Filho e o amor do Pai. O Pai enviou o Filho. E aqui nós vamos falar inicialmente sobre o amor incondicional do Pai. O amor incondicional do Pai nos revela o amor com que Deus nos amou, de tal forma que João, ele, ao descrever, ao falar sobre este amor, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira.
o envio de Jesus Cristo constitui a mais elevada, a mais gloriosa expressão do amor de Deus por todo mundo perdido. A Bíblia, ela declara isto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia, João 3:16. No texto original, o verbo grego agapsen, traduzido por amou, está no aroisto, indicando um ato histórico, completo e definitivo. O amor de Deus não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que expressa o seu grande amor ao enviar seu Filho Jesus Cristo. Trata-se, portanto, de um amor sacrificial, incondicional e, claro, soberano. Não foi motivado por mérito humano, mas procede exclusivamente da iniciativa divina. A Bíblia, ela confirma esta verdade, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 e o versículo 8. Essa verdade é central na teologia cristã. Deus não apenas ama, Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. O amor do Pai não é reativo, mas ele é um amor ativo. Não é circunstancial, mas ele é um amor eterno. É um amor que nos ama apesar das nossas falhas, da nossa infidelidade, e é um amor com que Deus nos amou, não por causa de nós, dos nossos méritos, do que fazemos ou deixamos de fazer. João afirma que Deus amou o mundo, e essa expressão não se refere a um mundo inocente, mas a uma humanidade caída, rebelde e hostil à santidade divina. É bom que se diga isso. Deus amou o mundo, não um mundo inocente, inofensivo. E claro, mundo aqui, nós já explicamos em outros vídeos, esta palavra cosmos no grego é polissêmica. No caso aqui, mundo são as pessoas. E nós estamos falando com isso que o amor de Deus pela humanidade é por uma humanidade cuja fotografia revela uma humanidade caída, rebelde e hostil à vontade de Deus e à santidade de Deus. Mesmo assim, o Pai enviou seu Filho, não para condenar, mas para redimir. Olha o que a Escritura nos diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Mundo aqui, mais uma vez, naturalmente, o apóstolo João está se referindo às pessoas, à humanidade caída. Esse amor se revela na entrega sacrificial de Jesus. O Filho se oferece voluntariamente, movido pelo mesmo amor que procede do Pai. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas distintas, mas que têm a mesma natureza e, desta forma, os mesmos atributos. Essa entrega revela a dimensão trinitária do amor divino. O comentarista, ele afirma que o amor do Pai planeja, o Filho se entrega e o Espírito Santo aplica essa obra no coração das pessoas arrependidas. Olha o que a Bíblia afirma. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso está escrito lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios,
no capítulo 2, a partir do versículo de número 4, nós temos este texto maravilhoso acerca da redenção. E ainda mais, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, capítulo 5 e o versículo 5. Assim, meus irmãos, no mistério da redenção, contemplamos o agir perfeito do Deus Trino. Veja só, o Pai ama, o Filho se oferece e o Espírito aplica a obra da salvação no coração do crente. 3 pessoas eternas, um só propósito redentor. Esse é o amor eterno do Deus único, revelado em 3 pessoas distintas. Um único Deus com uma única essência, uma divindade que se manifesta em 3 pessoas distintas. Vamos falar sobre a iniciativa soberana de Deus, ainda dentro do primeiro tópico? A doutrina da salvação, da redenção, não tem sua origem no tempo, mas na eternidade. É bom que se diga isso. Antes da criação do mundo, antes mesmo da queda, Deus, em sua soberania absoluta e em perfeita comunhão trinitária, decretou um plano redentor centrado em Cristo. Apocalipse, capítulo 13, o versículo 7, nos fala sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, apontando para esta eternidade. Esse plano não foi improvisado, não foi uma reação tardia ao pecado, foi um propósito eterno, estabelecido no conselho divino. Veja o que a Bíblia declara, o que a Escritura diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Essa eleição graciosa revela que o envio do Filho não foi uma resposta emergencial à queda do ser humano. Antes, pelo contrário, foi parte de um plano, de um desígnio eterno, fundamentado no amor e na presciência de Deus Pai. Deus, como ser infinito, perfeito e imutável, age de forma prévia e deliberada. Sua decisão de enviar o Filho é um ato de seu eterno conselho, expressão da vontade divina estabelecida na comunhão da Trindade. O apóstolo Pedro confirma que a obra redentora de Cristo não foi determinada pelos acontecimentos da história, mas por um propósito eterno. Ele afirma isto com muita clareza, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos pelo amor de vós. Paulo fazendo uma leitura semelhante a esta de Pedro, que nós referimos-nos agora, que fizemos esta citação do apóstolo Pedro, também nos ensina que Cristo não foi apenas conhecido na eternidade, ele foi determinado como redentor antes que o mundo existisse. Assim, a redenção em Cristo revela a soberania absoluta de Deus e a sua graça imerecida. Em seu amor insondável, Deus tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito. Veja o que diz a palavra do Senhor: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9. Essa é uma iniciativa soberana, é a mais alta expressão do amor divino. O apóstolo João também descreve essa verdade, quando ele diz: nisto está o amor, não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. O amor que motivou o envio do Filho é totalmente livre, incondicional e também soberano. A Bíblia diz ainda que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é a essência de Deus. João 4 e 8, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Esse amor eterno assumiu forma histórica na encarnação e no sacrifício de Jesus Cristo. É bom nós conceituarmos, ainda que de forma introdutória, de forma bem simples, a palavra propiciação, que é utilizada pelo apóstolo João. Essa palavra indica o desvio da justa ira de Deus por meio de um sacrifício substitutivo perfeito e suficiente. E o que Cristo faz? Ele apazigua a ira divina, satisfaz a santidade e a justiça de Deus e, veja só, produz o perdão dos nossos pecados. Sendo plenamente Deus e plenamente homem, somente Cristo pôde oferecer essa propiciação eficaz. Ele foi enviado não apenas como um exemplo moral, não, mas, sobretudo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz isso, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação, portanto, não é fruto da iniciativa humana, mas da graça soberana de Deus. Essa é uma verdade incontestável. A palavra do Senhor, ela nos afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8. Essa verdade deve produzir em nós profunda adoração, segurança e confiança em Deus. Porque o Senhor, ele age por amor e segundo o beneplácito da sua vontade, como a palavra de Deus nos diz, né? Ele nos predestinou para filhos de Deus pela adoção de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos para o terceiro subtópico, o envio do Filho e a Trindade. O envio do Filho pelo Pai constitui uma das mais sublimes manifestações da unidade perfeita das pessoas da Santíssima Trindade. Veja que esse envio não é um ato isolado, não é um evento desconectado da eternidade, em hipótese alguma. Ele faz parte de um desígnio eterno, no qual cada pessoa da Trindade atua em perfeita harmonia. Veja só, o Pai toma a iniciativa, o Filho cumpre a missão redentora, o Espírito Santo aplica a obra da salvação no coração do homem. O apóstolo João aprofunda essa verdade quando ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 de João, capítulo 4, versículo 9. Aqui, irmãos, vemos claramente a ação cooperativa da Trindade no ato redentor. Não se trata, portanto, de três deuses distintos, nem de três ações desconexas. Nós estamos tratando desde a primeira lição e sempre enfatizando e tocando nesta tecla para que não reste nenhuma dúvida com relação a este tema. Antes, trata-se de um único Deus, subsistente em três pessoas coeternas e consubstanciais, agindo com perfeita unidade de propósito. O Pai é o autor da salvação, o Filho é o agente redentor e o Espírito Santo é o aplicador dessa obra redentora nos eleitos, nos salvos. É fundamental afirmar que o envio do Filho não implica inferioridade de natureza ou essência. Também já falamos sobre isso aqui.
posto que o próprio Jesus declara: eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30. Essa afirmação revela que, embora haja distinção pessoal entre o Pai e o Filho, há plena unidade de essência na divindade. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele está falando da essência, da divindade, né, dos atributos incomunicáveis que nós estudamos na lição anterior. No plano da redenção, o Pai envia e o Filho é enviado. Entretanto, ambos compartilham da mesma vontade eterna e da mesma glória divina. Dessa forma, podemos concluir que a distinção aqui, conforme também o comentarista muito bem enfatizou, irmãos, a distinção ela é tão somente funcional. A distinção diz respeito a funções, à economia da Trindade, aos papéis que cada pessoa da Santíssima Trindade desempenha na obra redentora. A distinção desta forma é funcional e não ontológica. A distinção é funcional e não ontológica, ou seja, e não em relação à essência. Além disso, o Espírito Santo está plenamente ativo nesse plano trinitário. O apóstolo Paulo ensina que o Pai nos elegeu e nos predestinou, quando ele escreveu aos Efésios no capítulo 1. Essa salvação é confirmada pela atuação do Espírito Santo, posto que é o Espírito quem convence do pecado. Jesus disse isso lá no Evangelho por João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desta forma, é o Espírito quem regenera o pecador. Paulo ensinou isso. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, jamais, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Portanto, é o Espírito quem sela os redimidos. Veja o que diz a Bíblia, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1. E é o Espírito ainda quem conduz os salvos à santificação. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus, desde o princípio, desde a antiguidade, escolhido para a salvação em santificação do Espírito, na fé e também na verdade. A atuação do Espírito Santo é inseparável da obra do Filho. Ele foi enviado para testificar de Cristo e glorificá-lo. A Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia afirma categoricamente. Mas quando vier o Consolador, que eu, Jesus falando, né? Jesus dizendo que eu, da parte de meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. E ainda o Senhor Jesus diz mais: ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16 e 14. Assim, conforme o ensino pentecostal, cada pessoa da Trindade é autora do Novo Testamento, porque há uma cooperação mútua entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Se não, vejamos, o Pai gera, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 13. Veja que, por segundo, o Filho concede justiça, se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E Jesus está aqui sendo o autor, né, dessa, cooperando com essa regeneração.
ao João afirmar esta verdade, que quem pratica a justiça é nascido dele, de Jesus. 1 de João, capítulo 2, versículo 29. Agora veja o Espírito Santo, o papel do Espírito do Senhor. O Espírito realiza a obra regeneradora. Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, Espírito do Senhor, é Espírito. Portanto, é o Espírito Santo quem vivifica o espírito do homem morto. Cada pessoa divina, dessa forma, age em perfeita unidade e com um propósito comum. Veja só, reconciliar o pecador com Deus e restaurá-lo à comunhão eterna com o Criador. O envio do Filho, portanto, é a expressão máxima do amor triuno que resplandece em toda a história da salvação. Vamos para o segundo tópico da lição de hoje, e aqui nós vamos falar sobre o Filho e a plenitude dos tempos. O Filho e a plenitude dos tempos. Aqui nós vamos falar sobre a preparação histórica e religiosa para a chegada do Messias, para a chegada do Filho. O envio de Jesus Cristo não foi um evento aleatório, não foi fruto do acaso, nem resultado de circunstâncias fortuitas. Não, foi o cumprimento preciso de um desígnio eterno estabelecido pela Trindade e realizado na plenitude dos tempos. Veja o que diz a Bíblia: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4. A expressão plenitude dos tempos comunica que Deus Pai, em perfeita harmonia com o Filho e com o Santo Paráclito, determinou soberanamente o momento exato para a encarnação do Verbo. Que coisa gloriosa, que maravilha! Esse tempo não foi antecipado nem retardado. Foi o tempo certo, foi o tempo kairós, foi o tempo oportuno, foi o tempo de Deus, estabelecido na eternidade. Se você está comigo até agora neste vídeo, eu peço mais uma vez a sua ajuda, a sua singela e simples ajuda, que não lhe custará absolutamente nada. Apenas deixe um comentário aqui nesse espaço reservado para a nossa interação. Deixa seu comentário, porque fazendo isso você nos ajuda, e também a plataforma vai distribuir este vídeo para as pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, e você se tornará um missionário fazendo isso. Nos ajude deixando agora um comentário breve aqui nos comentários. A Bíblia, ela nos afirma: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Nesse sentido, irmãos, a história não caminha ao acaso. Ela é guiada pela mão soberana de Deus. Veja que os eventos históricos, políticos, culturais e religiosos foram providencialmente conduzidos para preparar o cenário da chegada do Salvador. É isso mesmo. Deus, em sua soberania, utilizou as estruturas do Império Romano. E não apenas as estruturas do Império Romano, mas dos outros impérios. Todos os impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, todos os impérios mundiais, os 4 grandes impérios mundiais, revelados a Daniel no capítulo 2 e no capítulo 7 do livro profético de Daniel no Antigo Testamento, revelam que Deus estava usando aquelas estruturas imperiais para lançar a plataforma, para sedimentar, para aplanar os caminhos para a chegada do Filho de Deus,
para que na plenitude dos tempos o Filho de Deus viesse, então, cumprir a missão a ele estabelecida ali nas pessoas da Santíssima Trindade. Veja que nós temos como exemplo, podemos citar no Império Romano, as estradas romanas, rápidas e seguras, facilitaram a propagação do Evangelho. Essa é uma grande verdade que nós precisamos nos ater para ela, que Deus estava utilizando-se das estruturas dos impérios para então pavimentar, né, a chegada do Messias. Outro exemplo que nós podemos citar aqui é a Pax Romana, uma política do Império Romano que permitiu deslocamentos e comunicação em larga escala. A Pax Romana ou Paz Romana, onde o Império Romano chegava, ele instaurava ali a chamada Paz Romana e impedia que houvesse insurreições, rebeliões e, por assim dizer, estabelecia-se ali pela espada um período, né, de tranquilidade. Ao mesmo tempo, nós verificamos que a língua grega difundida pelo helenismo tornou-se um instrumento providencial. A língua grega que foi difundida durante o Império Grego por Alexandre o Grande trouxe contribuições significativas para o período neotestamentário. O grego koiné, língua comum do povo, possibilitou que a mensagem da salvação fosse compreendida em todo o Império Romano. Verifiquemos prestemos bem atenção que o Novo Testamento, os seus 27 livros, foram escritos na língua grega. Veja como que Deus estava usando a plataforma, as estruturas dos impérios para a chegada do Messias e do reino de Deus. Não por acaso, né, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, especialmente Paulo, que escreveu a maioria dos livros, 13 cartas, utilizou este idioma. Deus preparava, portanto, a história para que sua palavra alcançasse todas as nações. Agora vamos ver o contexto religioso. No contexto religioso, o ambiente judaico da Palestina do primeiro século apresentava profundas tensões espirituais. Havia, claro, formalismo, legalismo e uma tradição farisaica excessivamente ritualista. Contudo, ainda assim, permanecia vivo um núcleo de esperança escatológica. O povo aguardava a vinda do Messias prometido. Mesmo em meio à rigidez das interpretações da lei, havia corações sinceros que esperavam o cumprimento das promessas de Deus. A Escritura testemunha isso ao falar de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, diz a palavra, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele ou sobre ele, Lucas 2:25. E também é dito sobre a profetisa Ana, e era esta viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Veja esses exemplos, esses testemunhos maravilhosos que revelam que o Senhor preservou um remanescente fiel, mesmo em um contexto religioso corrompido. Esta é uma lição para todos nós. Nós não podemos, de modo algum, perder as nossas esperanças, inclusive a esperança escatológica na vinda gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Ainda que muitos estejam se corrompendo,
Lá no último capítulo do livro do Apocalipse, quem é impuro continue a praticar a impureza, quem pratica a injustiça continue nessa prática, mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, pratique ainda mais a justiça. Deus tem os seus preservados. Deus tem um remanescente fiel. Nos lembremos que na época da apostasia por Jezabel e Acabe, havia o profeta Elias, mas também Deus havia conservado 7.000 profetas que não se dobraram diante do sistema corrompido daquela época. Que também sejamos todos nós participantes deste remanescente fiel. Isso tudo faz parte de um processo cuidadosamente conduzido pela providência de Deus, a providência divina. A Bíblia afirma que Deus é o Senhor da história e governa soberanamente os acontecimentos humanos. Olha o que diz a palavra do Senhor. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos capítulo 17, versículo 26. Nada foge, portanto, ao controle de Deus. Ele governa os tempos, os povos, as estações e as nações, sem violar a natureza das coisas, nem anular a responsabilidade humana. Deus conduz a história em direção ao cumprimento do seu plano eterno. Assim, a preparação do ambiente histórico, cultural e religioso para a encarnação de Cristo é uma demonstração clara do governo soberano de Deus sobre a humanidade. É uma declaração clara de que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono a reger, a governar esta terra. O trono de Deus é quem governa a história da humanidade. Quando o Filho veio, tudo estava pronto. Era, portanto, o tempo certo. Era a plenitude dos tempos. Vamos para o segundo subtópico da lição que nós estamos estudando. Vamos falar agora sobre o Filho nascido sob a lei. A encarnação do Verbo, agora nós vamos falar nascido de mulher. Na verdade, vamos falar sobre esse tópico, nascido de mulher. A encarnação do Verbo é essencial para a redenção. Ela não é um detalhe secundário, mas o coração do plano salvífico de Deus. O apóstolo Paulo declara que o Filho de Deus foi nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. A expressão nascido de mulher destaca a plena humanidade de Cristo. Ele não assumiu uma mera aparência humana, não, absolutamente. Ele tornou-se verdadeiramente homem. Hebreus capítulo 2, versículo 14 afirma: visto, pois, que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus, portanto, participou das mesmas coisas. Isso significa que ele tem a natureza humana. O mistério da encarnação é o cumprimento direto da promessa profética lá de Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome o quê? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O evangelista Mateus confirma isto. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E aí ele traz a tradução que quer dizer Deus conosco. A encarnação revela a profunda humilhação voluntária do Filho. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, texto que nós estamos sempre citando ele aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Além de nascer como homem, Cristo nasceu sob a lei. Isso significa, irmãos, que ele sujeitou voluntariamente ao regime legal do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Durante toda a sua vida terrena, Cristo viveu em perfeita obediência. Ele jamais transgrediu qualquer mandamento. A Bíblia testemunha essa verdade quando o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2 e o versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Essa vida sem pecado qualificou Jesus como Cordeiro perfeito. A Bíblia, ela faz essa declaração porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Sua obediência ativa e passiva é essencial para a expiação. Cristo não apenas obedeceu à lei, ele suportou também a penalidade que a lei exigia. É importante reafirmar isto. Cristo não se fez homem apenas em aparência. Ele tornou-se verdadeiramente humano, sem jamais participar da natureza pecaminosa. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. O propósito final da encarnação, portanto, foi a redenção dos pecadores. Cristo assumiu a carne humana não apenas para se solidarizar com o homem, mas para ser o seu substituto perfeito. É a Bíblia quem diz isso. O apóstolo Paulo escreveu: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 18 a seguir. A redenção exigia um mediador único, alguém que fosse plenamente Deus e plenamente homem. A Bíblia, ela afirma isto, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Como homem, Cristo submeteu-se às ordenanças da antiga aliança. Ele cumpriu plenamente todos os preceitos da humanidade e conseguiu, submeter-se e obedecer a todos eles. Assim, ele se qualificou como o único homem sem culpa, apto a oferecer-se como sacrifício substitutivo pelos que estavam condenados pela própria lei. Vamos para o terceiro subtópico. Vamos falar agora sobre a adoção de filhos, perdão, imposição, filho por natureza e prática da adoção. O propósito da encarnação do Filho também é claramente revelado nas Escrituras com esta finalidade. Ele veio não apenas para revelar o Pai, nem somente para cumprir a lei, mas para redimir e para adotar. Olha o que Paulo diz.
O apóstolo Paulo afirma que para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, Gálatas 4 e o versículo 5, a redenção tem um objetivo definido: transformar pecadores em filhos. A redenção tem um objetivo definido: transformar pecadores em filhos. Aproveita esta frase e escreva ela aqui nos comentários. A redenção tem um objetivo claro: transformar pecadores em filhos. Veja que Jesus Cristo é o único Filho de Deus por natureza. A Bíblia, ela declara que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1 e 18. Entretanto, aqueles que creem em Cristo, ainda que por adoção, também se tornam filhos de Deus. No caso, nós somos filhos de Deus por adoção. A Bíblia, ela vai dizer, aliás, a Bíblia diz, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Essa filiação não é resultado de um esforço humano, mas de um ato gracioso de Deus. Paulo ratifica essa verdade ao dizer que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para Ele mesmo. E enfatiza, irmãos, que essa decisão procedeu exclusivamente da vontade soberana da divindade, segundo o beneplácito da vontade de Deus. A adoção, portanto, não nasce da iniciativa humana. Não, mas do querer amoroso de Deus. No mundo greco-romano, a adoção era um conceito bem conhecido. Diferente de um simples acolhimento, ela concedia plenos direitos legais, inclusive o direito à herança. Olha só que coisa interessante. O filho adotado passava a pertencer plenamente à nova família. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ensina que os crentes, agora filhos, são também herdeiros com Cristo Jesus, conforme Romanos 8 e 17, que nos declara. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Assim como na adoção civil, em que o pai adotivo assumia plena autoridade sobre o filho, na adoção espiritual, Deus Pai assume total senhorio sobre os seus filhos adotivos, no caso nós. Ao mesmo tempo, ele concede aos adotados o direito de pertencer à sua família e de participar da herança eterna. Paulo, ele descreve essa herança como algo maravilhoso, glorioso. Ele ora para que os crentes compreendam as riquezas da glória da sua herança, que há de ser revelado nos santos. A evidência prática dessa nova filiação espiritual, irmãos, é um relacionamento íntimo com o Deus Pai. É isso que evidencia. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. A palavra Abba em aramaico, né, de origem aramaica, essa palavra ela expressa intimidade, confiança e reverência filial. É a mesma expressão usada por Jesus em sua oração lá no Getsemane. Marcos é quem diz isso no capítulo 14, versículo 36. Quando Jesus estava orando ali no Jardim da Prensa, ele dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esse clamor não é produzido pela carne,
nem por emoção passageira. É, sobretudo, a obra do Espírito Santo no crente. Ele é quem testemunha ao coração do servo que agora ele pertence à família de Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia afirma categoricamente isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 diz isso. Assim, irmãos, a adoção espiritual revela a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai planeja e predestina, o Filho redime e o Espírito Santo confirma e testemunha essa filiação. A salvação, portanto, não é apenas um livramento da condenação, mas nos introduz também na família de Deus. Somos perdoados, somos reconciliados e somos feitos filhos de Deus. Esse é o glorioso resultado da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Vamos para o terceiro e último tópico da lição. Vamos falar sobre a Trindade no plano da salvação. A Trindade no plano da salvação. E o primeiro subtópico é a vontade do Pai realizada pelo Filho. A vontade do Pai realizada pelo Filho. A obra redentora de Cristo insere-se de forma perfeita no plano eterno da Trindade. A salvação da humanidade não foi uma reação tardia à queda, mas o desdobramento de um propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo. Veja o que diz a palavra de Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nesse plano eterno, irmãos, a missão de Jesus é, acima de tudo, a execução da vontade do Pai. O próprio Senhor Jesus afirma esta verdade, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse isso em João capítulo 6. A missão de Jesus não foi guiada por interesses próprios, não. Ela foi marcada por uma obediência plena e amorosa ao Pai. O Senhor Jesus, ele declara essa verdade quando ele diz que aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Essa obediência não indica inferioridade. Vamos reafirmar isso aqui. Ela não diminui a eternidade do Filho, né? E muito menos a sua divindade. Não. Trata-se de uma submissão funcional dentro da perfeita unidade da Trindade. O Pai envia, o Filho obedece, ambos compartilham da mesma vontade e da mesma glória eterna. A vontade soberana do Pai, executada pelo Filho, inclui preservar todos os que lhe foram entregues e garantir a ressurreição final. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus fez essa declaração forte, revelando o caráter intencional e, claro, eficaz da salvação. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, segundo a sua presciência. O Filho veio garantir a consumação desse plano eterno e ainda eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Desta forma, a submissão de Cristo atinge seu ponto máximo na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Essa humilhação manifesta-se em 3 níveis muito claros. Primeiro, a encarnação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Segundo, a obediência extrema. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, lá no Getsemane. E terceiro, a morte vicária do Senhor Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías bradou isso no capítulo 53. A cruz, portanto, não é apenas um gesto de amor, é também um ato de justiça. Por meio da morte de Cristo, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. É exatamente isso que a Bíblia declara. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o sacrifício expiatório que assume sobre si a ira justa de Deus, cumprindo o plano eterno da salvação. Dessa forma, portanto, em Jesus vemos a expressão suprema da obediência do Filho ao propósito eterno do Deus Pai. Essa obra não é isolada, mas fruto da cooperação perfeita da Santíssima Trindade. Vamos para o segundo subtópico. Aqui, a salvação ela é cristocêntrica. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o único acesso ao Pai. Foi ele mesmo que fez esta declaração. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação elimina qualquer possibilidade de múltiplos caminhos para a salvação. Só existe um caminho. Não há 2, nem 3, nem 4. Só um caminho. Cristo não apenas aponta o caminho, ele é o próprio caminho. A expressão ninguém vem ao Pai reforça esta exclusividade absoluta da mediação de Cristo. Somente o Filho revela plenamente o Pai. A Bíblia é quem diz isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Fica muito claro a exclusividade. A eficácia dessa mediação reside na dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. Como homem, representa a humanidade caída. Como Deus, possui poder para salvar. Somente ele pode reconciliar o homem com Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia declara claramente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Essa mediação é final, ela é perfeita e também suficiente. Ela está profundamente enraizada na estrutura trinitária. Veja que o Pai, ele enviou o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o Espírito Santo, ele testifica isso, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que testificará de mim. Nós, então, temos aqui a perfeita harmonia. Por isso, não há outro meio de salvação. A igreja, ela deve fazer essa proclamação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Essa verdade deve gerar gratidão, adoração e compromisso, né, com o evangelho profundo. Vamos para o terceiro subtópico da lição de hoje, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. A aplicação da salvação pelo Espírito Santo. A obra redentora de Cristo torna-se realidade pessoal por meio da atuação do Espírito Santo. O Espírito é enviado pelo Pai e também pelo Filho. Veja o que a Bíblia afirma, a Escritura. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, João 14 e 26. O Espírito atua na regeneração, na santificação e na preservação dos crentes. A palavra de Deus declara em João 14, 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele convencerá o mundo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Ele, o Espírito Santo, regenera o pecador. Veja o que a Bíblia diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tito capítulo 3, versículo 5. Ele ilumina o entendimento, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O Espírito atua em plena cooperação com o Pai e com o Filho. Sua missão é glorificar a Cristo. Diz a Bíblia: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículos 13 e 14. Uma das dimensões mais consoladoras da obra do Espírito é a perseverança dos santos. O apóstolo Paulo, ele afirma em Filipenses capítulo 1 e também o versículo de número 6, tende por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Espírito não apenas inicia a obra, mas a sustenta até a consumação final. Ele conduz o crente em toda a jornada espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Assim, a missão do Espírito é testificar, revelar Cristo ao coração humano, conduzir os pecadores ao arrependimento e os crentes ao crescimento espiritual. Toda a verdadeira obra do Espírito resulta na exaltação de Cristo. Sua missão é intrinsecamente trinitária, refletindo a perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que maravilha, que bênção! Portanto, chegamos ao final de mais uma lição. Muito obrigado por sua companhia, por estar comigo até agora. Deus multiplique bênçãos sobre você, sua casa e toda a sua família. Lembrando que se você não é inscrito ainda neste canal, inscreva-se, curta este vídeo, comente, ative o sininho de notificações, compartilhe nos grupos de professores de escola dominical, nos grupos de sua igreja e com quem você entende que gosta de estudar a palavra de Deus, que ama a escola bíblica dominical. Eu vou ficando por aqui, esperando por você no próximo vídeo, na próxima semana, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.